Convidava o Sr. Dom Armando, o Dr. Pedro Vaz Pato e o Padre Lino Ascenso a subirem aqui ao palco para o último capítulo desta fase do Congresso. Sem me querer antecipar a quem vai intervir agora na sessão de encerramento, diria que o Congresso talvez comece agora, depois do tanto que aqui nos foi partilhado, desde logo pelo Cardeal Tolentino Mendonça, nesta última lição que nos deixou aqui no Congresso e que de facto nos projeta, como todos os semeadores, para o que temos de fazer neste capítulo da fraternidade. Mas, de facto, é o tempo agora para esta sessão, que é de encerramento de trabalhos deste Congresso, e pedi ao Dr. Pedro Vaz Pato, enquanto membro da Comissão de Liberdade Religiosa, para nos dirigir agora algumas palavras. Eu agora estou-me a desdobrar. Vou agora assumir outra veste. Estava na veste de Presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz e agora estou na veste de membro da Comissão de Liberdade Religiosa. Foi convidado o Presidente, o Dr. Vera Jardim, e ele tinha confirmado a sua presença, mas não pôde vir por razões de saúde, portanto, e comunicou-me isso. Mas eu faço parte desta comissão, talvez nem todos saibam da sua existência, da sua função. Esta Comissão de Liberdade Religiosa está prevista na Lei da Liberdade Religiosa, dela fazem parte várias pessoas, duas em representação da Igreja Católica, sou eu e o professor Alfredo Teixeira, professor daqui da Universidade Católica, e por nomeação do Governo, representantes de várias comunidades religiosas. Estão representadas a União Budista, a comunidade hindu, a comunidade islâmica sunita, a comunidade islâmica ismaelita, a comunidade judaica, a Aliança Evangélica Portuguesa, e depois dois especialistas em Direito das Religiões. Também já foi referido no início pelo Sr. Presidente da Assembleia da República que foi instituído oficialmente o Dia da Liberdade Religiosa e do Diálogo Interreligioso. É interessante e é de sublinhar esta ligação entre a liberdade religiosa e o diálogo interreligioso. Também o nosso amigo Khalid Jamal ontem disse: não há diálogo sem liberdade. Portanto, um pressuposto do diálogo interreligioso é que haja este respeito recíproco da liberdade do outro e, portanto, que haja esta reciprocidade neste sentido. Portanto, eu sou sensível às violações da liberdade religiosa que atingem a outra comunidade, tanto quanto sou sensível àquelas que atingem a minha. E a minha experiência deste ano, portanto eu sou apenas há um ano membro desta comissão, mas a minha experiência, posso partilhá-la convosco, indica isso mesmo, não é? Portanto eu sinto que sempre que à comissão chega alguma queixa relativa a uma violação de liberdade religiosa, nós não, digamos, eu não estou, eu quando estou-me a lembrar de uma situação em que uma pessoa se queixava, enfim, que invocava a laicidade do Estado para afastar de um jardim público uma imagem de Nossa Senhora, foram os representantes de outras religiões os primeiros a dizer que não compreendiam de maneira nenhuma esta situação. Portanto, como disse no início o Presidente da Assembleia da República, que o Estado seja laico não significa que seja alheio ou indiferente a uma tradição que naquele local tinha, portanto, esta figura de Nossa Senhora. Portanto, foi unânime a nossa posição, que não nos parecia que aqui houvesse alguma violação da laicidade do Estado. E outras coisas, quando às vezes já apareceram, portanto, pessoas que se queixam de violação de pessoas muçulmanas, que se queixam de ter sido discriminadas no seu trabalho por serem muçulmanas. Nós também somos unânimes em rejeitar essa situação. Não temos propriamente um poder de imposição, como se fôssemos um tribunal, mas temos um poder de recomendação que pode ser seguido ou não, mas que é importante também a nossa intervenção.
Assim, para dar um pouco uma ideia de como surgiu esta lei da liberdade religiosa, até então, até à publicação desta lei, que foi em 2001, fez 20 anos o ano passado, havia uma série de direitos, portanto, de que beneficiava e continuava a beneficiar a Igreja Católica em resultado da Concordata, que é um acordo entre o Estado português e a Santa Sé, e as outras comunidades, havia quem contestasse, dizendo que eram privilégios da Igreja Católica, e então surgia também quem dissesse: temos de acabar com estes privilégios e acabamos com os direitos da Igreja Católica e acabamos com a Concordata. Mas a opção não foi essa, foi de estender aqueles direitos que estão reconhecidos à Igreja Católica com base na Concordata, estendê-las às outras comunidades, com as devidas adaptações, porque a realidade histórica e sociológica é diferente. Assim, por exemplo, há um reconhecimento oficial de feriados religiosos, como o Natal e a Páscoa, porque temos uma tradição cristã e católica. As outras comunidades têm também, está previsto na Lei de Liberdade Religiosa, também o direito de dispensa de trabalho em dias que sejam, para estas comunidades, importantes, dias de feriado, e o Tribunal Constitucional já reconheceu aos adventistas do sétimo dia o direito a não trabalhar ao sábado. Portanto, isto em determinadas condições, desde que também se disponham a compensar o trabalho que não façam nesse dia, noutros dias, como acontece normalmente. Eu partilhei numa outra comissão de que faço parte, que é a Comissão de Assuntos Jurídicos da COMES. A COMES é um organismo dos bispos europeus, portanto, que vai acompanhando as políticas da União Europeia. Tem uma comissão, esta COMES tem uma comissão de Assuntos Jurídicos, onde na última reunião se falou da questão da liberdade religiosa e eu partilhei esta minha experiência, que me pareceu positiva, portanto, e que não acho que não há assim, portanto, outro país que eu conheça que tenha este dia da liberdade religiosa e do diálogo interreligioso. Também disse outra coisa que é importante, o espírito da lei é de facilitar o exercício da liberdade religiosa, precisamente porque é algo de muito importante para quem crê, não é? Portanto, a sua religião é aquilo que na sua existência mais importância tem, podemos dizer, e portanto não é uma liberdade que tem uma relevância e uma importância muito especial. E por isso mesmo o espírito da lei é de facilitar o exercício da liberdade religiosa, tanto que para ser reconhecida uma comunidade religiosa não há um número mínimo. Há que provar que não é uma iniciativa individual, que é uma iniciativa que tem consistência, que tem uma dimensão comunitária e não apenas individual, 2 ou 3 pessoas, mas também não há assim um número mínimo. E, de facto, há comunidades que são reconhecidas com número reduzidos. Não acontece assim noutros países. Na Áustria, por exemplo, vim a saber nesta reunião que há uma permilagem em relação à população para ser reconhecida uma comunidade religiosa. Pronto, foi isto o que assim tenho a dizer-vos, portanto, desta minha experiência na Comissão de Liberdade Religiosa, e gostava agora de mudar um bocadinho, e se me dão a autorização, para concluir, eu gostava de, não disse isto há bocadinho, tínhamos o tempo um bocadinho limitado, mas falei-vos de Moçambique, desta situação de Moçambique, e a Comissão Nacional de Justiça e Paz, com outros organismos católicos, têm acompanhado esta situação. E todos ficámos muito impressionados com este ataque à missão de Chipene em Moçambique. Portanto, acho que para concluirmos este congresso missionário, e também porque há bocadinho estive na televisão a falar daquele assunto que, desde há dias, é o único assunto relativo à Igreja Católica que é objeto de atenção da parte da comunicação social, infelizmente, e pronto, não podemos negar os crimes, os pecados de membros da Igreja, concretamente estes dos abusos sexuais, mas acho que também temos o direito de pôr em relevo aspectos positivos e que revelam, de facto, como os missionários, como outras pessoas da Igreja, de facto, dão a vida
e literalmente, portanto, neste caso até a vida física ao serviço dos mais vulneráveis. Mas recebemos uma mensagem de uma pessoa que eu nem sei quem é, mas que esteve lá nesta missão, e diz o seguinte: no sábado estivemos em Chipene, onde houve uma enorme portanto, é esta missão onde houve este ataque e morreu esta irmã italiana. Tivemos em Chipene, onde houve uma enorme recepção ao Padre Lourenço, um dos padres da missão. Celebrou-se missa, onde participaram católicos e muçulmanos. Parece que é hábito em Moçambique, portanto, nestas ocasiões de festa, os muçulmanos estão lá para assistir à missa em sinal de fraternidade. E apesar da tristeza de ver a casa das irmãs e dos padres destruídas, foi impressionante sentir nestas pessoas a fé de que Deus nunca abandona. De resto, a vida começa a retomar a sua normalidade. Muita gente começa a regressar às suas casas, apesar de muitos ser para ir buscar o que comer às machambas, outros para evitar que lhes roubem o pouco que têm. Mas começa-se a ver novamente muitas crianças a caminho das escolas, com os livros equilibrados na cabeça, o que é muito bom. O centro de saúde também já começou a funcionar com as consultas externas. Na maternidade só falta uma boa limpeza e algumas camas substituídas para também começar a funcionar. Só o medo é que é mais difícil calar. Muitos já conseguem dormir nas suas casas, mas ainda há quem passe a noite no mato. Temos vídeos impressionantes de destruição de 186 casas. Bom, é uma tragédia, mas ao mesmo tempo uma mensagem de esperança. Obrigado, Dr. Pedro Vaz Pato. E já agora eu aproveitava esta passagem aqui com alguma frequência pelo microfone para recordar um outro projeto que creio que é de conhecimento de todos, mas acho que é bom pontual também aqui neste fórum, que é o programa A Fé dos Homens, onde 13 confissões religiosas dialogam há 25 anos, na RTP2. De facto, fez agora em setembro 25 anos que o programa está em emissão e, felizmente, que é sempre por um grande clima de cordialidade que esse programa está no ar e que se mantém no ar, e esperemos que cada vez em horários melhores, que essa é sempre a nossa luta. E mesmo aqui, entre os participantes, já dialogámos um bocadinho sobre esse pedido. Sobre o Congresso, o Padre Adelino terá conclusões para nos deixar agora, acredito. Hoje, dia da Santa Teresa de Jesus, como já foi dito, não posso deixar de me lembrar de um livro do saudoso professor da Gregoriana Michael Paul Gallagher. O título do livro é The Human Poetry of Faith, a poesia humana da fé, onde ele apresenta um diálogo entre Santa Teresa de Jesus e Friedrich Nietzsche. A poesia humana da fé, algo muito ligado ao tema deste congresso. No encontro com a imensa variedade de religiões, deve adotar sempre a cultura do diálogo como caminho, a colaboração como conduta, o conhecimento mútuo como método e critério. Palavras do documento de Abu Dhabi, que foram realçadas na Fratelli Tutti e que também foram sendo lembradas, explícita ou implicitamente, ao longo deste congresso missionário. Tal como consta no desdobrável, é-nos exigido um esforço de atenção em 3 blocos prioritários de diálogo, que se apresentam com ramificações e matizes enriquecedoras. Com as religiões, com os indiferentes e com a cultura. Foi isso o que procuramos delinear ao longo destes 2 dias intensos, partindo do princípio de que qualquer diálogo deverá realizar-se sempre entre pessoas concretas. A carta do Cardeal Parolin, em nome do Papa Francisco, começa por desejar que o Congresso
possa corroborar nos participantes o anseio mundial de fraternidade como filhos desta mesma terra que nos alberga a todos, cada qual com a riqueza da sua fé ou das suas convicções, cada qual com a própria voz, mas todos irmãos. Não se trata de uma mistura imatura, nem de ingênuo relativismo. Não se trata de sincretismo religioso imaturo. Trata-se fundamentalmente da predisposição para a escuta genuína. Eu escuto-te e tu escutas-me, abertos à ação do Espírito regenerador e sempre surpreendente, colocando-nos ao serviço do bem comum, acreditando na importância das religiões para a esfera pública, no reconhecimento da riqueza da diversidade, sendo cuidadores, nunca predadores. Cuidadores uns dos outros e da nossa casa comum. Exige-se uma educação para o diálogo. A história mostra-nos alguns exemplos que nos estimulam a crer que o irrealizável é execuível e os obstáculos são sempre ultrapassáveis desde que o sonho seja motor. Repito, desde que o sonho seja motor. Que arrisquemos sonhar. Apenas um exemplo de um homem aqui referido por dois dos conferencistas, São Francisco de Assis, e o seu encontro com o sultão Al-Malik Al-Kamil, há já 8 séculos. Gesto de fraternidade que se estende na memória do tempo presente do passado, como um fio de luz que continua para o tempo presente do futuro, banhando-nos de uma espera que é a certeza de um encontro. Pois os encontros criam disposições. O impossível tornado realidade. Sim, urge a construção de uma fraternidade aplicada ao mundo da educação com um novo paradigma, baseado na flexibilidade e nas competências transdisciplinares. Uma formação que nos ensine a trilhar a via do impossível. Uma formação que nos agite até às estruturas, desconjuntando-nos e limpando o nosso coração do indiferentismo desolador ou do apático comodismo. A educação para o diálogo e a fraternidade do acolhimento andam entrelaçadas. Um acolhimento que se exercita com particular premência em tempos de conflito como os que estamos a viver e que nos levam a agir em contracorrente. A diáspora do desespero, que é representada pelo homem ferido, convida-nos a sermos bons samaritanos, entrando na lógica de corresponsabilização que edifica um novo pacto social, na consciência de que ou nos salvamos juntos ou não se salva ninguém. Hospitalidade versus hostilidade. A hospitalidade rasga janelas de luz e de respeito por aquele que é outra parte de mim mesmo. Gosto daquela passagem da carta aos Hebreus que diz: não vos esqueçais da hospitalidade, pela qual alguns, sem o saberem, hospedaram anjos.
Eu sou uma missão nesta terra e para isso estou neste mundo. Todos conhecemos esta passagem da Evangelii Gaudium. A missão como desafio e aventura, esperança e dor. Saída destemida de nós mesmos, fazedores de sonhos, no encalço de mais. Somos exortados a fazermos com que a nossa existência seja uma verdadeira missão de descoberta, de abertura ao imprevisto. Ser-se missão é imaginar o possível a partir do impossível, que vamos trilhando, incutindo presença e esperança à solidão e alimento às fomes que graçam e limitam. Caminhos e processos, já que o percurso é a meta. Um percurso onde a semente vai sendo lançada. Dar tempo e espaço à semente e ao fermento. E não esqueçamos que o fermento em excesso estraga o pão. O que tem mais valor é o que não tem preço. A fraternidade não tem preço. Há que encontrar nela o tesouro da esperança, daquele tempo presente do futuro. Este é um tempo para apostas de confiança. A confiança de que este Congresso não seja um ponto de chegada, mas sim um itinerário, numa peregrinação que se deseja longa e alicerçada na consciência de que é juntos que se fazem os sonhos. Papa Francisco. É juntos que desejamos aceitar o convite do Presidente da Assembleia da República para celebrarmos, em parceria, o Dia da Liberdade Religiosa e do Diálogo Interreligioso a 22 de junho. Não queremos permitir que esse fogo se apague. Arrasto os meus pés pelo planalto tibetano. Vejo ao longe um ponto negro. Continuo a caminhar e o ponto negro também se move. Aproximo-me mais e verifico que aquele ponto tem contornos humanos. Aproximo-me mais ainda e grito de alegria, pois reconheço nele o meu irmão. Muito obrigado. Muito obrigado, Padre Adelino Ascenso, que tinha terminado, de facto, com um provérbio oriental, não é? Com uma história oriental, mas que tanto diz, de facto, aqui ao tema do nosso Congresso, que será encerrado agora pelo Sr. Armando, Presidente da Comissão Episcopal deste setor das missões. Convidava então a encerrar este Congresso. Então significa que me compete a mim mandar embora. Vamos desmontar este, como é que alguém chamou, estaleiro da fraternidade, que montámos e também para passar 2 dias e peregrinarmos também por estes nossos segredos da fraternidade. Uma palavra de agradecimento, uma anedota e um sonho. O agradecimento, deixai que eu faça em primeiro lugar a todos os membros de outras confissões religiosas e igrejas. Enriqueceram-nos com a palavra, com a própria presença e provaram que vale a pena este caminho juntos. Agradecer ao Sr. Núncio, que praticamente passou todo o tempo connosco. Agradecer ao Sr. Dom Rui, também membro da Comissão Episcopal da Missão e Nova Evangelização, que aqui esteve o tempo todo, como o Sr. Dom Manuel Felício ontem aqui esteve. E dizer que este é também, com o Sr. Dom António
Montes, que também aqui esteve sempre, mas para dizer quanto este tema está no coração e na agenda da própria Igreja em Portugal, porque o Papa o tem procurado manter presente e desafiar-nos a aprofundá-lo. E para isso, a carta que recebemos e a mensagem do Santo Padre pelo Cardeal Parolin. Assim, este agradecimento estende-se também à Universidade Católica onde nos encontramos, estende-se aos parceiros que com a Conferência Episcopal levaram para a frente este congresso, e falo para dizer só as siglas, a CIRP, os institutos adjuntos e as obras missionárias pontifícias. Não é apenas siglas, mas quase. E daqui, de uma maneira particular, gostava de dar um agradecimento particularizado a pessoas que ainda não se levantaram, não são tão mediáticas como isso, mas foram muito formiguinhas de trabalho durante mais de um ano. Se o Dr. João Almeida, se faz favor, pedia que se pusesse de pé. A Irmã Maria de Fátima está lá atrás. O Sr. Padre Zé Rebelo. Padre Zé Rebelo, creio que ainda cá está. Está aqui mesmo à frente, das obras missionárias pontifícias, mas o Sr. Padre Adelino e o Sr. Padre Barbosa, que também secretário da Conferência e que fez parte desta comissão que preparou, pensou, organizou e executou. Eu acompanhei pouco, procurei fazê-lo na medida do possível, caminhámos um pouco juntos e creio que agora este obrigado é para o Senhor da vida e de todos nós. Queria deixar também um agradecimento a todos vós. Este estaleiro foi feito convosco, com cada um. É como a gota d'água, se não chegar ao mar, o mar fica mais pobre. Mas saudar também todos aqueles que, do outro lado, também representam os seus próprios estaleiros, não é? De fraternidade, que estiveram unidos a nós. São mais de 3.000 os acessos a quem segue o Congresso. Portanto, saudar a cada um e, dentro desta breve introdução e de agradecimento, oxalá, agora cada um leva uma peça do estaleiro, não deixe passar o bulldozer, sobretudo, e reconstrua com aquele bocadinho da semente que leva outro tanto e o faça multiplicar no mundo onde está. A anedota é muito simples. Dois amigos passeavam e meteram-se pela floresta dentro. Ao ouvirem um rugido de um leão, um começa à procura de um lugar para se esconder. O outro começa a calçar os ténis. Diz-lhe o primeiro: "O que estás a fazer? O leão corre mais que tu." "Não faz mal, basta correr mais que tu." O jogo da fraternidade, se o pensarmos, é também um pouco isto. Vivemos num mundo onde há corridas diferentes, há formas diferentes de interpretar e de olhar os perigos, mas há leões e há anjos. Há quem pense mais no conjunto, em salvar tudo, e há quem pense mais em salvar-se a si mesmo. O leão apanhará o mais lento. Quanto nós não alimentamos ao longo da história estes dualismos? Para eu me salvar, tens que perder tu. Até mesmo nas religiões monoteístas. Não é? Basta olhar a história para afirmar uma coisa: não é preciso negar a outra. E, no entanto, vamos continuar no mesmo mundo, com o mesmo desafio: ou salvar-nos todos, ou eu correr mais que o outro, salvar-me a mim sem me interessar no outro. E termino então com um sonho, que é o sonho do Papa, é o sonho de nós todos, é o sonho da humanidade, que possa ser um só. E aqui deixai que eu, neste sonho, com três alíneas. A primeira: valorizemos a humanidade. Foi o que Deus fez ao mandar-nos Jesus Cristo. Valorizar o humano. Começando, se calhar, quem sabe, pelo Pai Nosso. Nós sabemos tão bem o Pai Nosso. Pai Nosso até parece que é Pai de todos, que todos o sabem. Eu quase me apeteceria dizer, comecemos por dizer: meu Pai. E se calhar que estás no céu. O Tolentino Mendonça tem um livro, o Sr. Cardeal tem um livro, que, como é que é? Pai Nosso que estais na terra. Não é? E é um livro onde
ele de facto apela muito a esta valorização do humano, tão urgente nos tempos de hoje, não é? Valorizemos então o humano. Se eu não souber dizer meu Pai, dificilmente entendo o Pai Nosso. Como é que é? Não há eu sem nós, e eu diria também não há nós sem eu. Não se trata de cancelarmos o que sejam as nossas convicções religiosas, oxalá elas sejam sempre fortíssimas. Mais belo é o diálogo, mais belo e sincero é o acolhimento do diferente, e fantásticos serão os resultados. Ou não será, porventura, que a nossa solução, não sendo dualista, dizendo a culpa está sempre fora de mim, até às vezes nos grandes dramas da vida nós dizemos a culpa é dos jornais, a culpa é deste, a culpa é daquele, quando porventura Deus nos vai pedindo em cada prova que aceitemos o caminho da purificação. A purificação tem futuro. O dualismo da culpa no outro lado morre cedo. Ou não será para o cristão a proposta que Jesus Cristo nos trouxe de olharmos um Deus amor, comunhão, em que a fraternidade tem que ter uma profundidade espiritual que assenta num Deus amor e trindade? E não será que este é o modelo para a fraternidade? E assim, eu li um livro este verão que aconselho sinceramente, fez-me bem, o autor é um rabino, Jonathan Sacks, não sei se vocês conhecem, Não em Nome de Deus. Alguém me ofereceu e não sei já quem foi. E esse alguém mandou-me o livro e disse, olha, não sei porquê, lembrei-me de lhe oferecer este livro. O rabino passa os momentos, tantos deles, momentos na Bíblia onde se fala de irmãos, lutas de irmãos, e vai sempre salvar a presença de Deus naquela, não vou aqui dar nenhum exemplo, mas ele tenta dar alguma resposta a isto que nós tantas vezes dizemos ou ouvimos, como é que é possível lutar ou matar em nome do Deus da vida, lutar em nome do Deus da paz, odiar em nome do Deus do amor e praticar a crueldade em nome do Deus da misericórdia. Eu prefiro, pessoalmente, dar graças a Deus por todos aqueles irmãos e irmãs que fui encontrando no mundo, no jardim da vida, onde também há bonitas flores e plantas bonitas, venenosas, mas dar graças a Deus que a cada um eu tenho que dizer também esse mesmo obrigado. Prefiro olhar a todos os que aqui se reuniram neste estaleiro da fraternidade e dizer, a vida está salva, o amor está garantido, a misericórdia e a compaixão de Deus hão de vencer entre todos os homens. Então, bom regresso aos estaleiros das vossas casas e obrigado a todos.